Olá, tudo bem? Vai começar o segundo turno do Campeonato Brasileiro, primeira rodada neste sábado, domingo e segunda, primeira rodada do retorno, 20ª rodada do campeonato, levando em conta as 38 que apontarão o campeão brasileiro de 2019. A gente vai bater um papo sobre esse segundo turno que terá 79 dias. São 79 dias de segundo turno. O primeiro teve 113, o segundo 79. Então você já tem ideia do ritmo alucinante que vai ser esse segundo turno. Das 19 rodadas do segundo turno, 7 serão no meio de semana. Então é muita coisa, haja elenco, haja preparo físico para aguentar essa maratona até dezembro, quando nós conheceremos o campeão brasileiro. Botafogo e São Paulo é um dos jogos deste sábado. Os dois times vêm de empates horrorosos na última rodada do primeiro turno, né? O Botafogo não conseguiu derrotar o Ceará, uma partida em que foi sufocado pelo Vozão lá no Castelão, e o São Paulo tropeçou em casa contra o CSA. Quase perde o jogo. No finalzinho ali, conseguiu empatar e arrancar um ponto no Morumbi. É sempre um encontro bacana do Cuca com o Botafogo, né? O Cuca que fez um excelente trabalho no tempo em que trabalhou lá no Botafogo. Agora comanda o São Paulo. Jogão no Mineirão entre Cruzeiro e Flamengo, o líder do Campeonato Brasileiro, encarando o time de Rogério Ceni. Um personagem chama atenção nessa partida, o uruguaio De Arrascaeta. Vai ser o primeiro jogo dele no Mineirão, contra a torcida do Cruzeiro. Então a pressão sobre ele tem tudo para ser muito grande lá no Mineirão. Um jogo bacana e um jogo em que o Rogério Ceni tem trauma do adversário. O Rogério Ceni, quando comandou São Paulo, foi demitido pela diretoria tricolor justamente depois de uma derrota para o Flamengo no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo defendendo a liderança para não deixar o Palmeiras encostar, né? Se o Flamengo perder para o Cruzeiro e o Palmeiras vencer no domingo, o Palmeiras iguala o Flamengo em número de pontos, mas ainda não assume a liderança do Campeonato Brasileiro por causa dos critérios de desempate. Partida importantíssima para o Jorge Jesus, para o Flamengo, e o Flamengo não poderá contar com o Everton Ribeiro, um desfalque importantíssimo lá no Mineirão. Outro jogo de sábado, Corinthians e Bahia. Corinthians e Bahia, a gente vai ter a chance de ver o Cássio, que protagonizou um frangaço no Mané Garrincha no último domingo, na derrota para o Fluminense. O Cássio, depois daquele jogo, não foi convocado pelo técnico Tite para os amistosos contra o Senegal e a Nigéria. Esses amistosos que serão em outubro lá em Singapura. O Cássio falhou e não foi chamado. Os goleiros do Tite eram sempre Alisson, Ederson do Manchester City e o Cássio. Dessa vez ele perdeu a vaga para o Santos do Atlético Paranaense, recentemente campeão da Copa do Brasil, que vai ocupar essa vaga aí do Cássio nos amistosos da seleção brasileira. Importantíssimo então ver como o Cássio vai reagir depois daquele frango aqui em Brasília. Santos e Grêmio, um outro jogaço. Jorge Sampaoli adora jogar futebol, Renato Gaúcho também gosta de partir para cima. Uma partida bacana na Vila Belmiro, que vai servir muito para o Grêmio testar, fazer um simulado do que terá pela frente contra o Flamengo nas semifinais da Taça Libertadores da América. Por quê? O Jorge Sampaoli gosta de jogar mais ou menos como o Jorge Jesus. Você viu no duelo entre Santos e Flamengo no fim de semana passado. Ele gosta de jogar com linhas altas, atacando, posse de bola, agredindo o tempo inteiro o adversário. E é mais ou menos isso que o Grêmio vai encontrar nesse duelo contra o Flamengo, nos jogos que serão disputados em Porto Alegre, a primeira partida, e depois no Rio de Janeiro. Um bom teste para o Grêmio, que sonha com a conquista da Taça Libertadores da América. Aí a gente parte para os jogos de domingo, Internacional e Chapecoense. O Colorado está numa ressaca danada depois de perder o título da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Então é importante a gente ver como é que esse time do Internacional vai se comportar contra a Chape em casa no Beira-Rio, reencontro do Inter com a torcida. O jogo vai ser 11 horas da manhã e tem um tabu. A Chapecoense jamais balançou a rede do Inter no Beira-Rio em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos ver se o time da Chape consegue pela primeira vez vazar, né, o time do Internacional dentro do Beira-Rio. Fortaleza e Palmeiras, eu quero que você preste atenção no Luiz Adriano. O Luiz Adriano, que é o centroavante agora do Mano Menezes no Palmeiras, é o tipo de jogador que o Mano Menezes gosta, o centroavante que ele gosta, o centroavante com mobilidade, que faz gol, que sai de dentro da área. O Mano Menezes, quando passou pelo Cruzeiro e na própria seleção brasileira, teve muitos problemas com o Fred,
porque ele não gosta do centroavante paradão dentro da área. Então, por várias vezes ele apelou para um centroavante, como a gente costuma chamar, o falso 9, para cumprir aquela função. O Luiz Adriano não, ele é diferente disso. Ele joga muito bem dentro da área, tem faro de gol, mas ele também se movimenta. E o Mano Menezes gosta muito disso. Então, vamos observar o Luiz Adriano com lupa nessa partida contra o Fortaleza. A partida vai ser disputada lá no Castelão. Vasco e Atlético Paranaense, outro duelo bacana de ver no domingo, porque o Atlético Paranaense vem também de ressaca, mas por ter sido campeão da Copa do Brasil, haja festa, teve festa quinta, teve festa sexta, e o Thiago Nunes pretende, mesmo assim, usar força máxima contra o Vasco em São Januário. O Vanderlei Luxemburgo vem de vitória importante sobre a Chapecoense na Arena Condá e quer vencer essa partida em São Januário para se afastar, como ele diz, da zona da confusão. Então é importantíssimo passar pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem um detalhe curiosíssimo. Eu fiz uma matéria que saiu na quarta-feira, dia da final da Copa do Brasil, e está publicada lá no meu blog também. O Thiago Nunes treinou aqui em Brasília, foi treinador aqui em Brasília, do Brasília Sub-20, e ouviu no Brasília que não tinha condição de comandar os meninos da base. Depois de 4 anos, foi em 2015, o Thiago Nunes é campeão da Copa Sul-Americana, é campeão da Copa do Brasil, faz um excelente trabalho no Atlético Paranaense. Isso é uma prova, de que o mundo da bola dá muitas voltas. Thiago Nunes foi treinador aqui em Brasília, rejeitado, e hoje é um dos grandes da nova geração no país. CSA e Ceará, um jogo ali meio que nordestão, entre dois times do Nordeste. E o CSA tem a chance de deixar a zona de rebaixamento se vencer o Ceará. Depende ainda de uma combinação de resultados, mas o Argel Fux pode tirar o CSA nessa rodada da zona de rebaixamento. O CSA vem de um empate com o São Paulo no Morumbi, quase ganhou a partida, no finalzinho o São Paulo empatou. Então uma baita chance aí do CSA dar uma escapadinha ali do Z4. Goiás e Fluminense é o jogo que encerra a rodada de domingo. O jogo vai ser disputado no Serra Dourada. O Fluminense pode ter começado uma arrancada, ou pode começar uma arrancada no segundo turno, no Cerrado, Venceu a partida contra o Corinthians aqui em Brasília, e agora no Serra Dourada tem a chance de ganhar mais uma e fazer 6 pontos nesse Campeonato Brasileiro, juntando aí a última rodada do primeiro turno com essa primeira do segundo. Importantíssimo, porque o Fluminense está naquela briga ali para evitar o rebaixamento. A rodada vai terminar na segunda-feira com a partida entre Avaí e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, embora esteja na semifinal da Copa Sul-Americana, amarga um jejum de 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Então, o Galo precisa urgentemente voltar a triunfar, voltar a somar pontos nesse Campeonato Brasileiro, para evitar problemas lá na frente. Está no meio da tabela, já esteve próximo ali do pelotão de elite e agora precisa retomar as vitórias. Tá bom? Então esse é o nosso bate-bola sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno. A gente volta a conversar na semana que vem. Um abraço, toco e me voe.